Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, começando agora, coisa boa, manhã de sábado, é isso aí. Vamos em frente que atrás vem gente, o sol tá aí para mostrar pra gente que, né, é preciso viver. É preciso viver. Como, por exemplo, você está aqui no Filé do Zezé. É muito bom, mas é bom demais. Seja você, os adultos, sejam as crianças, porque tem parquinho, tudo. É o Filé do Zezé, né? Então vamos em frente, porque atrás vem gente. E sempre entrevistando gente da melhor qualidade. Meu amigo, que faz parte desse programa há anos, se chama Daniel Salgueiro. Quando começa a chegar o fim do ano, ele fica louco, e a gente fica em cima dele também, que é para vir contar as novidades, porque imposto de renda vem por aí. Meu querido amigo tributarista, Daniel Salgueiro. Tudo bem, Daniel? Ô, Geraldo, prazer muito grande revê-lo, voltar aqui ao seu programa, né? Já sou cliente daqui. Você é cliente? Não está, você então, E agradeço mais uma vez pelo convite para a gente discutir assuntos de interesse da sociedade como um todo, né? É verdade. Muita mudança, não é, Daniel? Muita coisa tá no ar, coisas assim impressionantes. Por exemplo, eu vou começar por um assunto que eu considero como novo. Como essa história, por exemplo, das empresas na junta comercial, e que elas normalmente faziam o seu registro e já saía de lá com o CNPJ. Hoje, não sai com o CNPJ. É preciso que a coisa seja reiterada e complementada pela Receita Federal. Me conta isso, por favor. É porque até então a gente tinha um processo único, né, através de chamado Facilita, que é um sistema realmente que facilitou muito a vida do contador, do empresário, porque através de um único canal você dava entrada no contrato social e lá se fazia o registro na junta comercial, saía o alvará da prefeitura, o CNPJ e a inscrição estadual, tudo ao mesmo tempo, certo, sem qualquer tipo de... Era assim que fazia. Agora, houve uma mudança recente que entrou em vigor agora no 1º de dezembro. Agora. Exatamente, agora. Que o sistema continua sendo o Facilita, só que o CNPJ não é mais emitido simultaneamente. Perfeito. Se faz a constituição da empresa, se registra a empresa, sai todas as homologações, as autenticações, mas em seguida, após o registro da empresa, no registro da junta comercial, o contador ou a pessoa que esteja comandando o processo, ele tem que acessar um outro sistema que é o da Receita Federal para ser emitido o CNPJ. É porque é o seguinte, porque agora, antes de sair o CNPJ, o empresário, o contador tem que indicar qual é o sistema tributário que vai ser adotado pela empresa. Se é lucro real, se é lucro presumido, se é do Simples Nacional. Porque antes não tinha essa indicação. Tem que saber isso. Ele tem que saber. Então faz a indicação e aí vai sair o CNPJ já com a empresa optando pelo sistema tributário que é mais adequado, que é mais benéfico, né, para a sua atividade. E quais são as maneiras que o levam a isso? Bom, o que é que faz com que ele diga, não, vai ser Simples Nacional, vai ser isso, vai ser aquilo? Olha, Geraldo, aí tem a expertise do contador. Certo. Porque ele tem que avaliar
em conversa com o empresário ou com os sócios, qual é, digamos, o volume de faturamento pretendido. Perfeito. Qual é a margem de lucro que se pretende alcançar, tudo por presunção, Isso evidentemente. influencia. Sim, sem dúvida alguma. Aí, diante do conjunto de informações que você recebe, se faz a opção, se é pelo Simples Nacional, porque nem toda atividade, você pode optar pelo Simples Sim, Nacional. sem dúvida. Tem alguns objetos sociais que são inadequados. Perfeito. Né? E tem outros... Inclusive o volume. Exatamente, também é um dos fatores, porque o limite do Simples Nacional é até 4 milhões e 800 mil reais. Certo. Se alguém chega e não, 4 milhões você tem que faturar por mês. Então você já não vai mais enquadrar ela no Simples. No Simples, Ela vai exatamente. enquadrar ela ou no lucro presumido ou no lucro real. Que aí também vai depender da margem de lucro que você tem, que se pretende alcançar. Quando você tem uma margem de lucro elevada, você normalmente opta pelo Simples Nacional. Por quê? No Simples Nacional, ele já vem com o lucro, como o próprio nome está dizendo, presumido, estimado, fixado. Vou dar um exemplo para você. Uma empresa comercial, o lucro de uma empresa comercial, se ela optar pelo lucro presumido, é de 8% da sua receita, do seu faturamento. Então você tem que saber, você como profissional da contabilidade, você como advogado tributarista, você quem faz o planejamento tributário, tem que saber, esta empresa pretende, né, alcançar uma margem de lucro maior ou menor do que 8%. Perfeitamente. Se a margem de lucro dela, em função do volume de negócio, for menor, então você opta pelo lucro real. Ok, mas ela pode mudar de rumo no meio do caminho? Pode. No meio do caminho, assim, depois Entendeu de a minha pergunta? a opção é anual. Ah, é anual? Anual. A cada ano, tudo bem. você escolhe a sua eu estou perguntando isso porque, de repente, uma empresa, não importa qual é o tipo, ela achou que ia faturar tal, e aparece um baita de um negócio no meio do caminho. É muito comum isso. Às vezes acontece que você ter planejado um resultado em cima de um plano de negócio que você desenvolveu, exatamente. Não dá certo. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Não é? Mas, às vezes, por experiência, a gente diz, as pessoas se estimam assim, que uma empresa, você constituindo uma empresa, não, daqui a um ano ela está dando lucro. É bem assim, não né? Não é bem assim. Normalmente, você só consegue reverter uma situação de uma empresa depois de 2 anos. Não tenha dúvida. Por isso que se diz que depois desse processo de maturação, é que você passa a ter um caminho, né, um horizonte mais limpo, né, para você poder realmente... Para saber que tipo de empresa é essa. Exatamente, não é? Porque se fosse fácil, todo mundo, né? Caminhava tranquilamente. Então, não é bem assim. Eu tive agora há pouco tempo um cidadão que nos procurou com uma franquia. E ele disse assim, não, porque no plano de franquia aqui, a partir de 6 meses, a gente já vai ter lucro. Até brinquei com ele, rapaz, papel aceita qualquer coisa, se você colocar no papel, fica. Lógico. Mas, não, olha, e quem lhe disse isso foi o franqueador. Mas não vá contando com isso, a história não. É experiência. Mas não deu outra. Ele passou, ele começou a funcionar no mês de fevereiro desse ano. Quando foi agora em dezembro, você tinha razão. Eu ainda continuo no vermelho. Eu, não, mas é a fase de investimento. Claro. Você pode observar que cada mês que passa, você vai regulando. E depende do tipo de empresa. De tipo de negócio. Exatamente. Porque o franqueador, para vender o negócio, ele vai dizer o quê? Claro, E você vai ter o retorno imediato do seu negócio. Tal. Uma outra novidade, a gente estava até conversando ali antes sobre outras coisas, e uma outra novidade que até eu parei para pensar foi essa questão do aluguel de imóvel no sistema Airbnb. O que foi que mudou agora? O que foi que mudou? Olha, Geraldo, isso aí... Era um negócio meio escondido. A reforma tributária, ela foi aprovada em 2023, certo? Aí na emenda constitucional. Certo. Isso agora, no início de 2025, é que ela foi regulamentada. Tem uma lei complementar, a lei complementar número 214, que disciplinou a forma de implantação da lei. Acontece que essa lei, Geraldo, ela tem 547 artigos. Nossa! Lidando de tributo. Rapaz, de tributo não é fácil. 547 artigos, fora os anexos. Aí o que é que acontece? Nós começamos a trabalhar
com a regulamentação da reforma tributária aos poucos. Perfeito, básico. Agora, a surpresa nossa é que assim, cada vez que a gente abre o armário, cai um esqueleto, porque é novidade em cima de novidade. Quando a gente se debruça, que vai analisar, que vai fazer realmente um aprofundamento no estudo, é que a gente vê. Então é o caso dos aluguéis. Os aluguéis é o seguinte: a reforma tributária, aluguel, ela está sendo alcançado pelo imposto, pela CBS, porque são dois impostos que compõem o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Tem o IBS, que é o imposto do Estado, o ICMS, ISS, do Estado do município. E tem a CBS, que ela compõe o PIS e o COFINS. Muito bem. A alocação de imóvel só pagava PIS e COFINS, porque sobre ela não incidia nem ICMS, nem ISS. Aí o que é que acontece? Alocação de qualquer tipo. Alocação de qualquer tipo. Ok. Você tinha uma tributação geral, no caso das empresas, falando de empresa, tá? Empresa de locação. Ok. Pessoa jurídica. Perfeito. Você tinha uma tributação de 11,33% sobre o total do aluguel recebido. Com a reforma chegando, a partir de 2026, esse percentual, que é de 11,33%, ele já passa para 16%. Por que isso? Porque sobre o aluguel existia apenas a tributação de 3,65%. E ela passa de 3,65% para 8,4%. Quando ele foi fazer as coisas, só vai perceber disso há 1 mês, 2 meses atrás. E ensaiava alguma coisa, então aí o que acontece? Então todo mundo ficou preocupado com relação a isso. E também houve veiculação de notícias de que os aluguéis seriam alcançados pelo valor pleno do imposto sobre o valor agregado, que é de 28%. Então vou pagar 28% de imposto? Não é bem assim não. É porque o IVA, realmente, sobre todas as operações, é de fato de 28%. Mas cada atividade tem um fator de redução. E no caso dos aluguéis, esta redução é de 70%. Isso vale dizer o seguinte: sobre os 28%, você reduz 70%, então fica 30%, que equivale a 8,4%. Ok. É um negócio que... Então, assim, aumentou Agora, sim. Isso vale para qualquer tipo de aluguel? Não, porque tem uma novidade. Os aluguéis que são recebidos através dessas plataformas digitais, por exemplo, Airbnb, o Book, eles não são mais tratados como aluguel. Ele é considerado como receita e é tributado igualmente a carga que incide sobre os hotéis. Então ele é diferente, passa a ser como se fosse hotelaria. Como se fosse hotelaria. É considerado como hotelaria. Muito bem. Isso para plataformas. Para plataforma, aluguéis por plataforma. Muito bem. E a pessoa física? A pessoa física, ela continua do mesmo jeito, Geraldo, que hoje não é vantajoso. Passa logo por aí. Você tem aluguel, porque como pessoa física, porque você paga 27,5% sobre a renda. Qualquer que seja a forma de aluguel, se for como pessoa física, é 27,5%. Se for como empresa, é que cai para 11,33%. Portanto, ainda vale a pena, mesmo com a reforma fiscal aumentando ainda um pouquinho a tributação da pessoa jurídica, ainda vale a pena sim você se constituir como pessoa jurídica. Precisa ser assim, mas eu vou montar uma empresa imobiliária que só tem um único imóvel, não tem nenhum problema. Perfeito. Você cria uma sociedade chamada uma sociedade uniprofissional, não é? Você, na verdade, nem precisa de ter contador para fazer esse tipo de trabalho. Se você tiver um pouco de habilidade para gerar o pagamento daquelas guias, tiver um pouquinho de paciência, eu recomendo que procure um contador. Mas, se você quiser fazer, você pode, não há nenhuma obrigação. Então, tanto vale para aquele que aluga um imóvel, como para aquele que tem uma porção de imóveis. E também não importa se é um imóvel com contrato ou se é um imóvel por aquela locação diária temporária. Não, pouco importa. Porque ele passa a ser hotelaria. O que muda agora é o seguinte: a partir de 2026, com a chegada da CBS, essa contribuição sobre bens e serviços, as pessoas físicas que tenham renda de aluguel superior a R$20 mil por mês. Certo. Superior a R$20 mil por mês. E tenham também mais de 3 imóveis alugados.
de 4 em diante, certo? Eles passam automaticamente de pessoa física para pessoa jurídica. Entendi. Automaticamente. Automaticamente, porque essa nova sistemática tributária considera que se você recebe de forma acumulada 20 mil reais de aluguel, no mínimo, e tem 4 imóveis, isso já caracteriza um negócio. Um negócio. Um negócio. Não é mais... Agora, se você tiver 20 imóveis alugados a 500 reais cada um, certo? Vai dar 10 mil. Não tem nenhum problema, porque a receita, ela é acima de 20 mil reais. Então você tem que estar recebendo 20 mil reais de receita. Perfeito, e ter mais de 4 ou mais imóveis para poder se enquadrar, se equiparar a uma pessoa jurídica. É verdade. Ô, Daniel, esse assunto vai ficar para o próximo programa, porque agora chegou a hora de você vir sempre. Né? Sim. E tem que ser. O imposto de renda está aí, em março vai começar. E vem cheio de novidades. Não, olha, as novidades, elas vão produzir efeitos práticos a partir de 2027. Porque é o seguinte. Em função da tributação. Em função da tributação. É que agora o governo proclamou aí que está fazendo um benefício muito grande para isentando do imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Isso foi plenamente anunciado, exatamente, né? Agora, exatamente. há um pouco mais de 15 dias. O governo fez uma festa para demonstrar que quem paga, quem ganha até 5 mil reais não está isento, e quem ganha até 7.350 tem uma redução no valor em relação à tabela. Perfeito. Tá certo? Esse benefício, ele começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026. Perfeito. Então, ou seja, portanto, só 2027. Só 2027 é que vai ter. A declaração de imposto de renda deste ano, de 2000 quem a gente vai apresentar agora, 2026, ela continua como antes no quartel de Deixa eu dizer um negócio que pode ser gozado ou não. Eu acho essa história dos 5 mil reais apenas uma correção monetária. Porque sempre existiu. Você ia até 3 mil e pouco. Não, nem isso. Se tivesse corrigido a tabela, seria maior. De lá pra cá, a isenção hoje seria de 7 mil. Olha aí, tá vendo? Então o governo, na verdade, ele usou isso como um moeda eleitoral. É claro, é claro. Quem ganha até 5 mil reais não vai pagar. Mas o governo é que está devendo. Exatamente. Porque se ele tivesse atualizado a tabela ano a ano. Perfeito. A isenção hoje alcançaria quem tem renda até 7 mil reais. Pois é, então vocês não ganharam presente nenhum. Não existe isso. Não existe. Agora é preciso que cala a boca. Cala a boca. É isso que eu digo. É preciso que as pessoas passem a raciocinar. Por isso é que gente como você vem a esse programa. Que a gente não tem papo na língua e diz as coisas como são. E ainda bem, você vê bem. Aí o governo isentou para quem ganha até 5 mil reais, mas do outro lado tributou as pessoas que ele chama de super rico. É verdade. O pessoal fica meio invocado com isso aí. Verdade. Mas do outro lado tem uma compensação. Quem ganha acima de 50 mil reais tem um acréscimo no pagamento do imposto. Daniel, me diz uma coisa, vou fazer um negócio diferente agora. Quando é que você quer voltar? Ou seja, voltar para... Logo, Geraldo, antes do carnaval a gente volta para cá. Pronto. Quando já está com tudo devidamente antes do carnaval. Pode me dar um toque que eu venho para cá para gente conversar. E hoje foi fantástico, porque a gente pegou 3 tópicos diferentes. E esses 3 tópicos foram absolutamente... E deu tempo para gente colocar dentro do novidade. Que foi determinado. E não é verdade? E novidade. É isso, esse negócio dos aluguéis, esse negócio que a gente colocou agora, meu Deus do céu, sensacional. Muito obrigado, Daniel. Tá bom, muito obrigado. Até uma outra oportunidade, Geraldo. Mas sem dúvida alguma que nós teremos essa oportunidade. Eu mais do que você. Ok, gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae, hein? Vamos lá e voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Vem aí o Baile Verde e Branco. No dia 24 de janeiro, o Yacht Clube Pajuçara será palco de uma noite inesquecível. Anota aí e salva essa data. Baile Verde e Branco, 24 de janeiro, Yacht Clube Pajuçara. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha.
com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Bem, gente, voltamos. E voltamos, olha, para cima. Sabe por quê? A pessoa que eu estou trazendo aqui é uma pessoa altamente respeitada dentro do estado de Alagoas, não só pelo profissional que é, pelo homem autoridade também, quando tem que ser. Olha, o cara é sensacional sob todos os aspectos. E é gente nossa. Porque é aquele que não existe isso, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. De jeito algum, muito pelo contrário. Estou tendo uma honra grande de receber hoje secretário de Estado do Meio Ambiente, aqui em Alagoas, meu amigo Judson Cabral, que você conhece de sobra. Judson, como vai? Geraldo, eu diria que a satisfação é minha em estar mais uma vez aqui batendo esse papo, que eu não considero uma entrevista, com você eu considero um diálogo produtivo. E eu me sinto muito à vontade, porque a forma como você aborda o conteúdo das coisas que você exalta é muito importante. A maneira como você nos deixa à vontade. Muito obrigado. Eu me sinto muito à vontade aqui e na condição atual, né, de secretário de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas. Perfeitamente. Eu quero dizer a você que estou aqui à disposição. Eu tenho certeza disso, porque você sempre esteve à disposição dos governos aos quais você serviu e, sobretudo, a população que você vem servindo durante esses anos todos. Mas nesse assunto especificamente, esse é um assunto que mexe com todo mundo. Eu perguntaria a você, como é que você avaliaria, numa análise assim bem sucinta em princípio, as questões de meio ambiente e de recursos hídricos do estado de Alagoas? Olha, primeiro eu diria o seguinte, a minha formação é engenharia civil. Exatamente. Primeiro eu me especializei em segurança do trabalho. Trabalhei muitos anos como engenheiro de segurança e com o passar dos anos eu percebi que uma coisa que se chama sustentabilidade. Perfeito. É algo que mexe com todos nós, que tinha uma ligação direta também com a área tecnológica, com a área de engenharia. E então eu busquei, há mais de 10 anos, acho que uns 15, 20 anos atrás, me especializar na área de meio ambiente. Então eu fiz essa especialização e a partir daí eu sempre convivi tratando a área do meio ambiente com mais propriedade. E hoje me encontro como secretário, com muito orgulho, com muita honra, servi mais uma vez o meu estado, na condição de secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e hoje está na crista da onda. Você não tenho a menor dúvida. Recentemente tivemos a COP30. E que você esteve presente e a gente vai falar nisso depois. Junto com o governador Paulo Dantas, a quem tem apoiado a secretaria, estabelecido as diretrizes, e nós temos procurado aprofundar, porque hoje tudo que nós fazemos está relacionado com a sustentabilidade, obviamente com o meio ambiente. E na COP30 foi importante porque a exaltação principal da COP30 era as questões climáticas. Exatamente. Mas um país continente como o nosso, para atender as exigências, né, de manter o meio ambiente e o clima sem tanta instabilidade ou sem alterações que causam desastre, né? O aumento das temperaturas, o de gelo, é preciso investimento. Sem dúvida alguma. Quando você desmata para criar um pasto, você está alterando o meio ambiente, você está suprimindo a parte da floresta, né? Que é quem absorve
os gases que são emanados do efeito estufa, ou seja, é a absorção do carbono, né? E a COP30 tratou muito disso. E Alagoas, assim, hoje ficou muito à vontade, porque Alagoas tem se empenhado bastante nesse controle das questões climáticas. Alagoas hoje tem uma sala de alerta que atende os 102 municípios, bem equipada. Essa sala eu sou louco para conhecer. Você está convidado. Não, você já me convidou mesmo e eu quero marcar, de repente a gente faz até alguma coisa lá, porque eu acho sensacional essa ideia. Vamos explicar para o nosso telespectador. A sala monitora tanto a parte hidrológica como meteorológica, né? E esse mapeamento, esse monitoramento é através de sensores. Então nós monitoramos o nível dos rios, dos cursos d'água, e as variações climáticas. E com antecedência de 3 dias, nós temos a capacidade de já alertar a Defesa Civil e mostrar... Em relação a inundações, por exemplo? Inundações, temporais, a alteração da parte do vento, né? Assim, da velocidade. Então, isso tudo, logicamente, é uma sintonia com os satélites nacionais e internacionais. E Alagoas hoje está, assim, tem esse controle que tem servido de exemplo para o Brasil como um todo. Nós saímos na frente. E hoje nós somos muito procurados para visitas, porque as pessoas percebem que realmente essa área da secretaria é uma área que dá uma resposta. Com certeza. Porque quando você se antecipa, você está cuidando da vida. Então deixa eu te fazer uma pergunta em relação a praticamente uma tragédia que aconteceu aqui em 2010. Né? Quando a gente foi surpreendido com aquela enchente do Rio Mundaú, aquela coisa toda, e que ficou mais ou menos provado que a coisa vinha do outro estado e por aí vai. Nós temos hoje a capacidade de avaliar com antecedência fenômenos dessa natureza? Foi a partir desse desastre que nasceu a ideia da sala. Olha que beleza. Que Alagoas foi vítima, né? Foi vítima e teve vítimas, né? Verdade. Como? Foi a partir daí que foi criada, foi lançada a ideia, criada a sala, e ela se expandiu. Hoje nós temos... Então, com 3 dias de antecedência, a gente prevê as alterações. O que pode acontecer. E se antecipa aos fenômenos climáticos que causam desastres. Muito bem. Quais são os fenômenos climáticos que causam desastres daquela natureza, meu amigo? Olha, são a concentração de chuva, nuvens carregadas, né? Com velocidade muitas vezes acima do normal. E com isso, você não só sobe o nível das bacias hidrográficas, e o próprio vento ele aciona uma velocidade, também proporciona. E a essa velocidade, com uma precipitação pluviométrica alta, é que gera... Você não dá tempo das cidades... É incontrolável ainda? Assim, é incontrolável do ponto de vista de quando ele se torna um acidente. Perfeito. Mas se você se antecipa, então você estabelece os meios, você prevê a que altura o nível hidrográfico vai Pelo subir. menos até salvar vidas. E aí você se antecipa, porque o principal é salvar vidas. Exatamente. Em algumas situações, um desastre climático, você não tem como dizer, eita, eu vou segurar essa ponte. Não, mas você se antecipa e salva vidas. Você consegue com que as pessoas salvem os seus bens pessoais, caseiros, de uma forma, e coloca de plantão todo o aparato de segurança. Ô, Júlio, você me diz uma coisa, eu tenho quase certeza que a sua secretaria é preocupada. Você quer falar alguma coisa? Não, sim, desobstrui, né? Porque muitas vezes você sabe que as enchentes é causado por muita obstrução e muito lixo. Sim, sem dúvida. Então, esse é um fato em que você já aceita. Ali é um ponto de evasão, né? De descarga das águas, né? Então, você alerta e os municípios, através das suas equipes, se antecipam. Muito bem. Isso tira as pessoas também que às vezes estão em posições vulneráveis, mas é isso. Me conte uma coisa, como é que tem sido a atuação da SEMAR no sentido de controlar, ou pelo menos ter notícias de devastações para a construção de pastos e possíveis reflorestamentos?
Olha, nós hoje estamos trabalhando muito, Geraldo, com o chamado combate à desertificação no estado. Isso ocorre principalmente em função do local onde nós temos o clima mais forte. Exato. Né, na nossa área de Caatinga. Mas nós temos, o clima tem afetado também parte de municípios do Agreste. E uma das coisas que promove essa situação é quando você não preserva a natureza no que diz respeito às suas proteção, suas florestas, sua vegetação. Exatamente. Se você começa a desmatar para fazer campos, você vai, a árvore, ela retém a água. Então, você quando descampa, você abre caminho para que a água, ela aumente, se concentre em locais que antes ela era retida e tenha uma velocidade maior, já que ela não vai ter o anteparo das raízes como anteparo para diminuir a velocidade. Exato. Então, uma série de questões. E muitas vezes o campo em si, com às vezes muito sol, né? O clima às vezes, ele se torna quase que um leito. Perfeito. Para aquelas águas. Mas aí eu pergunto a você, como é possível se chegar a um ponto de controlar? Eu vou até mais além disso. Determinado proprietário vai desmatar para fazer campo de criação de gado, mas ele pode fazer tudo? Ele pode fazer uma parte? O que ele pode fazer? Veja bem, em paralelo, no meio ambiente, a área de meio ambiente, nós temos uma autarquia, que é o IMA, né? Exatamente. A quem cabe o licenciamento para alteração da vegetação, desmatamento, certo? E até mesmo o reflorestamento, porque você tem que ver o tipo de vegetação. Perfeito. A manutenção das nascentes, proteção das nascentes. Importantíssimo. Então, cabe ao IMA essa fiscalização direta do desmatamento e a liberação para ampliação, para a preservação do percentual. Se você tem uma área, uma propriedade, a lei estabelece um percentual. Verdade. Então, cabe ao IMA. A política de meio ambiente é nossa, mas nessa área específica do licenciamento é o Instituto de Meio Ambiente. Ok. Que tem atuado, mas que trabalha... Mas em conjunto. Em conjunto. Em conjunto. Sem dúvida alguma. Nós, porque onde você tem floresta, você tem nascentes. Com certeza. Você tem cursos. Lógico. Então, a parte específica do recursos hídricos, nós fiscalizamos, somos nós que emitimos as outorgas, né, que é a licença de uso da água, nós analisamos, nós controlamos a vazão das nossas bacias, né, dos mananciais, mas ao IMA, mais especificamente, está dada a missão de promover o Mas é um trabalho em conjunto também. É um trabalho em conjunto, o licenciamento, até porque o IMA é vinculado à secretaria. Agora, ele tem uma autonomia, que é uma autarquia, até mas é vinculado. Para poder ter... O processo de fiscalização exige muita responsabilidade. Você perdoa se eu for curioso? Perdoa, né? Eu estou vendo um trabalho ali do teu lado e eu estou curioso em saber do que se trata. Então, aqui são alguns dados. Como você sabe, eu assumi a secretaria há 90 dias praticamente. Eu sei. Então, eu sempre gosto de ter em mãos um relatório, porque às vezes algumas perguntas requer, e o engenheiro gosta muito de números, né? Então, por exemplo, olha, aí a nossa sala de monitoramento, nós temos mais de 70 equipamentos instalados nos municípios, porque tem município que é muito pequeno, é muito próximo, então tem um equipamento que dá cobertura, um dá cobertura a 2, entendeu? Operação em 102 municípios, transmissão em tempo real. É uma forma porque eu não posso negar só 90 dias. Exatamente. E, naturalmente, a mente... Os números não podem... Ela tem uma limitação. Lógico. Eu gosto muito de dados. Não, mas é bom. Eu gosto muito de números. Bom. Porque o número, ele referencia. Então, por exemplo, microsistema. É um abastecimento de água comunitário que a gente faz em comunidades carentes. Certo. Que muitas vezes viviam eu diria assim, naquele sofrimento do carro-pipa, que não chegou, aí pega aquela água. Então, esses microsistemas são instalados e, com isso, nós já distribuímos mais de 2,3 milhões de litros d'água em muitas comunidades.
Craíba, São Sebastião, Girau do Me Poço. diga uma coisa, é trabalho de vocês monitorar a qualidade de água que é fornecida dentro do estado por uma BRK, por exemplo? Sim, tem dois aspectos. Você tem a ASAL, que é a Agência de Serviços. Exatamente. A ASAL, ela também fiscaliza Perfeito. as concessões. Perfeito. E aqui na área urbana, a ASAL atua mais, mas nós fazemos as análises, nós acompanhamos e também promovemos análise. Por quê? Porque muitos locais, nós ainda tem outorgas, mesmo a BRK tendo a concessão, Eu por sei. exemplo, a vazão não é suficiente. Você tem um hotel aqui que tem mais de 200 apartamentos. A rede Não, passa ali, que é para distribuir para toda a área, ela não consegue dar a vazão suficiente, porque tem momentos que o hotel... lógico, sem dúvida. Então, esse hotel tem um poço, então a gente monitora a vazão, a qualidade, como fazemos isso nos municípios. Muito bom. Então, Quer dizer, é um trabalho da secretaria trabalho, que é integrado com outros. até porque a água é saúde, né? Sim, sem dúvida Se alguma. você fura um poço e não monitora a qualidade da água, você pode estar Sem dúvida contaminando alguma, sem dúvida alguma. uma população inteira, né? Agora, muito mais importante do que isso, sem dúvida alguma, é o monitoramento das nascentes, não é, Sim. Judson? O monitoramento e a recuperação. Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos, essa nascente já foi muito afetada. Muito afetada. Com o desmatamento, Perfeito, às vezes até perfeito. com o aterramento Perfeito. da sua área de... Entendeu? E esse é um grande problema. De efluir. É um dos grandes problemas e nós estamos muito atentos a isso. Eu vou lhe ser sincero, o grande problema da secretaria hoje é que a secretaria ainda se ressente, ou sente falta ainda, de uma equipe técnica completa. Então eu tenho conversado com o governador Paulo Dante tem sido muito receptivo, e nós estamos exatamente trabalhando no convencimento, mostrando que você para monitorar, você para fazer um trabalho desse, com um nível de qualidade e de responsabilidade, você tem que ter profissionais. Tenha dúvida. Então, você vai discutir poço, você tem que ter geólogos, você vai discutir nascente, você tem que trabalhar com biólogos. Você perguntar, por exemplo, como eu vou perguntar agora, quantas nascentes tem nesse estado? E quantas são realmente monitoradas? É difícil. E você imagina, Geraldo, a responsabilidade de você ter um semiárido e você Exatamente. não preservar as poucas Perfeitamente. nascentes. As poucas que tem. exatamente. Entendeu? Por isso que nós temos um trabalho de combate à desertificação. E um desses combates é manter a vegetação da caatinga, porque tem a vegetação da caatinga, ela é um receptor dos Não gases, tenho dúvida do nenhuma. carbono, Não dos tenho- efeitos E outra das... coisa, isso é muito interessante, a gente vai conversar em outro programa, mas eu acho isso muito interessante, é o conhecimento do que é uma caatinga. Que o povo, de modo geral, não sabe o que é. Pensa que caatinga é um deserto largado lá que não dá coisa nenhuma. Não dá o quê? Dá. Não, o pessoal às vezes não sabe que a vegetação da caatinga tem uma capacidade maior do que outras É florestas verdade. na absorção dos gases de efeito estufa, do verdade. carbono em si, Verdade. né? E- Gente, eu conversar com o Judson é um problema sério, porque me dá um programa inteiro. Eu vou me programar para fazer isso com ele, porque não é brincadeira, não. E esse é um assunto que a gente precisa sempre relevar, e muito. Então, Judson, eu agradeço muito só a lhe você. completando, olha, nós temos programas ligados à ANA, Associação Nacional de Água, Perfeito. né? Que financia alguns programas, o Progestão, que é muito importante, porque, por exemplo, tem algumas comunidades que a gente fura o poço ou tem uma nascente, a água é salobra, aí temos que implantar o dessalinizador para Perfeito. poder distribuir. Então, esse é um trabalho da Secretaria muito importante, que em outro momento a gente Com certeza. detalha mais. Com certeza. Mas você percebeu, em geral, o papel que tem uma secretaria. Eu quero que você Meio considere Ambiente e Recursos aqui Hídricos. como uma filial lá da tua secretaria. Venha para cá para contar sempre as coisas para nós. Mas pra Tá gente bom? é uma honra. É assim, e você nos ajuda bastante, porque uma das coisas do meio ambiente mais importantes chama-se educação ambiental. É verdade. E é isso que a preciso população fazer isso. precisa. Exatamente. Porque com a educação ambiental as coisas se encaixam mais. Verdade. Muito obrigado, meu caro Judson. Obrigado Eu que mesmo. agradeço a oportunidade de estar aqui como secretário, servindo ao meu estado,
obviamente com as diretrizes do governo do estado, o governador Paulo Dantas tem nos dado muito apoio, mas a gente tem buscado mais ainda. Porque nós certeza. queremos fazer dessa secretaria uma secretaria que o povo E vai fazer. tenha essa interação. Vai fazer. Obrigado, Judson Cabral. Obrigado a vocês. Obrigado, Geraldo. Porque vocês assistiram com muita atenção, e eu sei, e se prepare para o nosso próximo convidado, depois dos nossos comerciais, incluindo o nosso querido Sebrae. Vamos lá, gente. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Vem aí o Baile Verde e Branco. No dia 24 de janeiro, o Yacht Clube Pajuçara será palco de uma noite inesquecível. Anota aí e salva essa data. Baile Verde e Branco, 24 de janeiro, Yacht Clube Pajuçara. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Pois é, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Vocês já viram que os 2 primeiros assuntos foram de primeira qualidade. O terceiro também será de excelente qualidade, porque nós vamos falar de alguns assuntos importantes para a gente aprender, para a gente saber, para a gente discutir. E eu estou recebendo aqui o Dilson Ferreira, que é professor universitário, é arquiteto, é urbanista e adora discutir essas coisas todinhas. E eu também, então vamos ver o bicho que vai dar. Dilson Ferreira, como vai? Tudo bom, Geraldo? Que prazer receber você. Prazer é nosso. O que você acha? Você acha que o mundo está mudando muito em termos de arquitetura e, sobretudo, de urbanismo? Totalmente, né? Na verdade, depois da pandemia, teve uma reviravolta do ponto de vista urbano, né, nas cidades, até porque as pessoas entenderam que as suas casas, né, o seu lar é importantíssimo. Então, assim, o arquiteto passou a ser mais valorizado e as pessoas passaram também a trabalhar mais próximo do trabalho, da casa e tudo mais. Ou seja, a revolução urbana, na verdade, nas cidades só começou, né? Eu ia só lhe começou, perguntar, só começou, porque ainda não dá para a gente sentir que a pandemia provocou isso, ou não? Algumas cidades do mundo, né, principalmente cidades europeias, né, vou dar um exemplo, Paris, né, Paris entendeu que o carro, né, não é tão importante assim, é a cidade que mais tira os carros da rua hoje e investiu em transporte de massa, então as pessoas começaram a trabalhar mais próximo, né, de onde mora. Então, assim, lá fora, sim, tá havendo uma revolução urbana, inclusive de arborização urbana, de questões de mudanças climáticas, enfim. Está tendo uma mudança, sim, no mundo urbanístico do ponto de vista geral, né? Mas nessa questão, por exemplo, que você fala de arborização, eu concordo em gênero, número e grau. É preciso arborização nas cidades para mudar os aspectos urbanísticos, não é? Principalmente dos climas quentes e úmidos. E Maceió é uma cidade quente e úmida. Essa época do ano, que é verão, né? É uma época que a gente sente, né? Sente. No inverno também, né? A gente sente aquela, vamos dizer, que a gente chama de mormaço, né? Que seria a quantidade de umidade no ar. Então, assim, as cidades nordestinas, né, e brasileiras precisam ser arborizadas. E, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico, né? A gente que é arquiteto urbanista, estuda o chamado bioclimatologia urbana, né? Que é estudar o clima, a gente tem que criar microclimas nos bairros, nas praças. Muito bem, como é que se faz isso? Arborização.
Só arborização? Arborização, espaços públicos abertos, o que a gente chama de caminhabilidade, áreas para as pessoas caminharem, enfim. A gente tem que criar essas ilhas que a gente chama de arborização para a gente ter um clima bom na cidade. Agora, Dilson, me diz uma coisa. As cidades cresceram. E elas cresceram com hábitos irregulares. Um deles é esse que a gente fala. Como é que você vai conseguir mudar os aspectos urbanísticos de uma cidade que está feita, por exemplo? Eu vou dar um exemplo assim real. Curitiba, né? A cidade de Curitiba. Quando Jaime Lerner, que foi o grande prefeito, né? Isso, e urbanista, né? Que não é nem tão reconhecido assim nas universidades, mas foi um grande urbanista. Sem dúvida. Né? Ele entendeu que Curitiba enchia de água quando chovia e causava alagamento. Foi que ele fez diversos lagos ao redor da cidade e transformou esses lagos em parques. Então ele resolveu o problema da drenagem, o problema da arborização urbana, né? Então uniu. Então assim, na verdade, o que falta, na verdade, é a gente estudar um pouco as cidades, entender qual a vocação de cada cidade. Maceió mesmo. É uma cidade chamada Cidade Restinga, né? A gente convive com as águas, né? A gente convive com as águas. Convive com as águas, sem dúvida alguma. Qual é, então, a solução para Maceió? Maceió, a gente tem que entender, por exemplo, Vila Brejal, vou dar um exemplo. Aquela região do mercado da produção ali. É uma região que alaga. Então não adianta a gente ficar brigando com a lagoa. É pantanoso. Exatamente. A gente tem que entender que a vocação dali é de alagar. Então a gente tem que fazer um projeto ali, né? Talvez bacias de drenagem e tal, parques com lagos, que consiga absorver essa água e transformar também numa área, vamos dizer, de lazer para a população. E, claro, realocar uma parte daquela população para áreas mais seguras. Você chegou onde eu queria. Isso. Como realocar as pessoas hoje, no mundo de hoje, numa cidade como Maceió? Olha, a gente tem vazios urbanos enormes na cidade, tá? Tem. Eu sempre falo que a gente tem mais de 800 prédios abandonados, segundo o último levantamento da prefeitura, né? Então, só essa massa de prédios abandonados poderia ser reutilizados com o chamado retrofit, que a gente chama, né? A gente reutilizar os prédios, né? Então, a gente tem vamos dizer assim, esse acervo de prédios que estão abandonados, que poderiam ser reaproveitados. Além disso, a gente tem diversos vazios urbanos na cidade, terrenos vazios, que poderiam ser reaproveitados. Se você ter ideia, Geraldo, a gente tem mais de oficialmente 800 prédios abandonados, mas tem muito mais. Imagina um estoque imobiliário. No centro da cidade, não? No centro, em diversos bairros, na verdade, né? Alguns deles públicos, alguns municipais, né? Público-privado também. Enfim, tem muito prédio abandonado e então precisa de política pública. Como é que você enxerga a ampliação da cidade que se esperava que fosse para o sul e em função até da localização da sede da Braskem, talvez tenha sido um dos grandes problemas, ela não tenha caminhado para o sul. E a gente tem aquela orla belíssima, praticamente despovoada. Como é que você vê aquilo? Eu acho que com a saída da Braskem, foi anunciado, vai revitalizar aquele trecho todo, vai voltar ao que era antes, que ali, na verdade, era a grande área nobre da cidade, né? Exatamente. Trapiche, aquela região ali, os hotéis ficavam ali, né? Claro. Tem diversas fotos, a gente vê isso aí. E depois, com a chegada daquela empresa, mudou tudo, né? Exato. Teve vazamentos, né, que a gente sabe. Então, eu acredito que com a saída tem que ter um planejamento do município de Maceió. Mas é o caminho natural? É o caminho natural. É o caminho natural. Lá. Inclusive o Prado, a região do Prado, a Siqueira Campos, tem áreas e tem ruas muito largas que dá pra gente fazer um bom planejamento urbano na região e desenvolver a região. E é próximo ao centro também, né? E é próximo ao centro também. E o outro aspecto é esse crescimento para a Zona Norte. É um crescimento que também já está sendo acusado de ser irreal, de ser diferenciado também. Isso. O que você acha? Na verdade, o norte da nossa cidade é onde está a nossa água. É onde tem os mananciais, é onde tem os resquícios de Mata Atlântica, as grotas, ou seja, é a nossa grande esponja de água que abastece a cidade. Maceió, praticamente, ela está, né, em cima de um lençol freático, né? A gente não tem grandes reservatórios, só tem um Catolé, né, que é onde tem um reservatório de água, mas o restante é tudo extraído do solo. Ali é um local que tem que ser preservado, o litoral norte, né? Topo de morro, várzea e tal. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um planejamento, como eu falei anteriormente, revendo os vazios urbanos, os potenciais como bairros que você bem colocou aqui, o Trapiche, a região do Prado, e estimular do ponto de vista
público para que as empresas se instalem nessas regiões. O povoamento do próprio centro da cidade, os bairros que estão na borda do centro, enfim, a gente tem que rever o planejamento da cidade para fazer com que aquele empresário que quer investir, né, ele tenha benefícios fiscais para que leve ele para lá e a gente preservar o litoral norte. O litoral norte ele é muito estreito. É muito estreito. Né? Além do mais, ainda está havendo um problema seríssimo ali, não sei como é que você enxerga, que é a questão do... Estão vendendo como sendo espetacular, que é o prédio na areia, chamado prédio na areia. Quer dizer, está havendo uma invasão dos prédios no próprio mar. Isso é o chamado pé na areia. É o pé na areia. Exatamente. Não é? Em cima de uma área de restinga. Isso. Né? E aí tem um livro interessantíssimo, né? Que eu vou indicar para o pessoal aqui, que chama-se Maceió, Cidade Restinga, que mostra que Maceió foi criado em cima da restinga, né? Então aquilo ali é tudo faixa de areia. O mar ele vai e volta. Claro. Esse é o movimento natural do mar. Se você não preserva essa faixa elástica que a gente chama, que é da restinga, né? Em algum momento ele vai voltar e vai pegar exatamente esses prédios pé na areia. Eu acho que falta sensibilidade ambiental, né? Para a gente entender que aquela área é a área de preservação ambiental. Ou exploração ambiental e excesso. Isso. Exatamente. Não é isso? Fora as línguas sujas que vão surgir depois com esses... Ali não tem saneamento, né? É verdade. Então, é um problema bem complexo. Ô Dilson, existe uma questão de arquitetura, não é uma questão que eu acho sensacional, que é arquitetura através dos tempos, né? Onde a memória precisa ser preservada. Em outros lugares não é a memória que funciona, é o funcional, é o modernismo. Como é que você, como professor da área, como é que você enxerga isso nas grandes cidades e até nas pequenas? Na verdade, a gente tem leis de preservação do nosso patrimônio, né? Tanto o patrimônio urbanístico, né? Quanto o patrimônio... Vou dar um exemplo aqui, o Jaraguá. O Jaraguá, que é um problema sério. Isso. E o próprio centro da cidade, né? O próprio governador Ronaldo Lessa, na época, né? E prefeito também, Ronaldo Lessa, ele fez leis extremamente avançadas para a época, né? Que preserva as fachadas do centro, que preserva o Jaraguá, preserva Bebedouro e outras regiões. Ou seja, a gente tem leis avançadas, tem leis boas em Maceió, mas precisa ser aplicada. E os vereadores precisam fiscalizar essas leis. E esse é o grande problema. Isso. Outra coisa, isso eu sempre discuto. Se tiver um arquiteto, um urbanista aqui, eu quero sempre discutir isso. O plano diretor desta cidade que não sai desde 2010. Como é que vocês, arquitetos e urbanistas, enxergam isso? E o que é que precisa ser mudado nesse plano? Quer dizer, ser mudado. Ele não existe? Na verdade, assim, é um espaço de tempo muito grande, em 10 anos, né? 15 anos praticamente. Mudou a cidade, é uma outra cidade. É uma outra cidade. E aí é uma cidade sem lei, né? Porque você tem um plano de diretor antigo, né? Que muitas das coisas talvez não funcionem mais. A gente teve o problema da Braskem, do afundamento dos bairros, ou seja, a gente teve uma mudança de cidade, teve o litoral norte, que você bem colocou, avançando. Então, a gente teve uma outra cidade. Então, assim, o plano diretor que existe hoje tem bons artigos dentro do plano, tá? Mas precisa ser atualizado. À luz do que eu já falei. Das mudanças climáticas, da preservação ambiental, da questão da água, da questão da subsidência dos bairros, do patrimônio histórico, enfim. Eu acredito hoje que, assim, tem que ser colocado em votação esse plano diretor, tem que ser discutido esse plano diretor urgentemente, né? Inclusive a região da Braskem ali, onde foi afundado, tem que ter um planejamento separado, específico. O caso do Pinheiro. O caso do Pinheiro. Quer dizer, Pinheiro e outros bairros. Exatamente. Você acha que aquilo tem salvação? Os monitoramentos da região, né? Já teve alguns relatórios, a universidade contribuiu para os relatórios, inclusive eu sou autor de um dos relatórios junto com outros arquitetos, né? Na ação que a Defensoria Pública moveu, né? E ali existe monitoramento. Hoje, né? Segundo os últimos relatórios, está avançando um pouco na borda, né? A gente eu acredito, possivelmente, que vai vir um outro mapa, né? Mais para frente, mostrando um pouquinho as outras regiões que não estavam no quinto mapa que eles fizeram, né? Então, assim, ali tem que ter monitoramento. Tem regiões do mundo, sim, Geraldo, que subsistem, né? Eles estão lá em cima da subsidência. Se você tiver monitoramento, transparência pública, né? Ciência, academia junto ali olhando, com certeza dá pra gente utilizar algumas áreas. Mas qual é isso que eu ia te perguntar? Nessa utilização de algumas áreas, que tipo de utilização você, como arquiteto, e conhecendo os problemas daquele local, você faria?
Que tipo de projeto para ali? Ali eu acho que você tem que dar usos, nesse momento, usos públicos para a população. Poderia ser um grande parque, né? Imagina um grande Ibirapuera, né? Na região. E usos que não fosse contínuo, ou seja, que a pessoa não dormisse ali, não ficasse ali, né? Então, assim, usos públicos na região, claro, mapeando as zonas de maior risco e as zonas de menor risco, você dando uso público, sim, com esporte, com um parque público. Mas jamais em termos de construção, Poderia ter construções que a gente chama construções em cima do solo, né? Que a gente chama, não com profundidade. Entendi. Que pode ser desmontável. Poderia sim ter. Então, eu acho assim, Cidade do México, o Japão, né? Tóquio, própria Nova York, tem áreas de subsidência. Existem parques, existem prédios. Sem dúvida. Que podem e devem ser aproveitados. Isso. O que não pode é deixar do jeito que está. Exatamente. Não é? Isso. Agora, naturalmente que você deve ter examinado também com uma certa profundidade até que ponto aquilo foi prejudicial ao solo. Até que ponto ele pode continuar sendo prejudicial ao solo. A gente sabe que uma subsidência de uma mina, um dolineamento de uma mina, ela não é algo que acontece e estancou. Ela ativa diversas... e não é maleável. Não. Aquilo está em movimento, né? É tanto que nos flechais, eu vou sempre nos flechais, eu acompanho os flechais, nas minhas redes sociais eu coloco quase que diariamente problemas nos flechais, e lá tem expansão. E por que cargas d'água flechais não foi ainda incorporado aos Que é a luta da benefícios? população. Pois é, que é a grande luta. Por que não foi, se é tão claro assim? O que acontece é que no primeiro mapa, no último mapa, que é o 5º, né? Eles excluíram os flechais, mas a CPI, que ocorreu no Senado, demonstrou que tinha que ter, né? Alguns geólogos foram lá e disseram que tem que retirar a população. Os estudos da UFAO demonstram que também tem que retirar a população. Os relatórios que a Defensoria Pública moveu agora, né? Com especialistas internacionais, também atestaram que tem que ser retirada aquela população. Eu acredito que existe uma questão política aí, uma questão, do ponto de vista financeiro com a Braskem, porque eles acham que se der o direito daquela população sair dali, né? Vamos dizer assim, pode ser que ele abra outros precedentes de outras regiões. Sim, mas não se pode arriscar. Não pode. A população tá praticamente refugiada ali do lado da lagoa, do lado do bebedouro que não existe mais, do outro lado da encosta e do outro lado a lagoa que avança, né? Bom, então você diria que hoje, em função de tudo isso que a gente colocou aqui, Maceió é um problema arquitetônico e urbanístico? É um problema... É um problema. Hoje, a região da Braskem ali... Não só a região da Braskem, mas tudo, de um modo geral? Nós temos diversos problemas. Um problema de patrimônio histórico do centro da cidade que está se acabando. Exatamente. Né? A gente tinha 437 prédios históricos, hoje só tem 165. Perfeito. Né? A gente tem um litoral norte que tem problema de avançando o mar, né? A erosão costeira, além... Da questão ambiental, que lá é onde fica a nossa água. Exato. Né? E tem a questão da Braskem. Então, tem a questão da mobilidade urbana, enfim, diversos problemas que Maceió tem hoje. Não né? adianta fazer fantasia. Não adianta. Não. Vamos enfeitar a cidade, não adianta. Não adianta. A cidade está bonita, está sendo bem enfeitada, as praças estão bonitas, etc. Isso. Mas é preciso ver a infraestrutura. Isso só vai acontecer com o plano diretor, concorda? Plano diretor, um plano de mobilidade, um plano de arborização urbana, um plano de drenagem urbana e diversos outros planos, né, que a gente precisa. A gente precisa de um plano de mudanças climáticas, um plano de combate à erosão costeira, um plano de ambiental para... O nosso Código Ambiental é de 1996, né? As nossas normas de podagem de árvore é de 1994. Então, assim, tem um arcabouço de leis que tem que ser discutida e os vereadores têm que participar, tem que se envolver, a gente tem que fazer o que a gente chama de educação urbana, fazer com que a população entenda. Exato, e quanto mais mudarem os vereadores, menos vão entender o que é o grande problema da cidade. Exatamente. Exatamente. É por isso que eu faço o que eu chamo de educação urbana, como professor, como profissional, como morador de Maceió, que é tentar todos os dias ensinar um pouquinho para o maceioense a importância de uma árvore, a importância da praia. Você tem provocado grandes discussões na universidade, no campo universitário? Sim. Tem.
Isso é muito importante. A gente tem discutido Você, muito. inclusive, que foi prefeito 2 vezes da universidade, Isso. sabe disso. É preciso mobilizar. As pessoas para que elas entendam a cidade. É verdade. Porque a pessoa só valoriza aquilo que ela entende. Se ela não entende, ela não valoriza. Dilson Ferreira, eu tive o maior prazer de receber você aqui e esse é um assunto que a gente deve sempre estar levando ao público para ele entender a cidade onde ele mora. Que é a coisa mais importante, não é isso? É exatamente assim, aquela história. A gente precisa promover a educação urbana e fazer com que o maceiense entenda onde ele vive. Sem dúvida alguma. Muito obrigado muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Professor Dilson Ferreira, ok? E muito obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora e até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Mandou dizer que quer, então encontro marcado. Vamos lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.